Teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. A ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. A ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, sendo assim, pobre
pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Graça e paz, igreja.
Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar, dessa vez, a palavra do Senhor. Eu digo dessa vez porque eu tenho ministrado toda semana o ensino da igreja, e hoje nós vamos ministrar aqui o nosso culto dominical, né? E eu quero aqui compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesse momento. E a palavra de Deus está no Evangelho de João, no capítulo 1, né? Do Evangelho de João, e o versículo 10 ao versículo 15, que diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero aqui fazer uma abordagem, um assunto que eu acho relevante, não só por causa dos dias de hoje, né? Parece que virou uma moda, né? Pregar hoje em cima do que está acontecendo hoje, né? A nível mundial, em pandemia. Mas eu quero trazer um assunto relevante não só por causa da pandemia, por causa desse novo mundo que nós estamos vivendo agora, nesse momento, nesses últimos meses, mas nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos, quando eu digo a chamada modernidade da igreja, ou pós-modernidade, como alguns gostam de chamar, ou modernidade tardia, como alguns também gostam de chamar, mas aqui vamos dizer biblicamente nesses últimos tempos. Amém? E eu quero aqui trazer um aspecto, um fator, e que tem contribuído nesses dias, nesse tempo, como é que eu vou usar a palavra até para neutralizar a nossa fé, para interferir no nosso processo de fé, né? Vamos dizer assim, vamos usar essa expressão. E esse aspecto do Evangelho, e eu já fiz algumas abordagens ao decorrer de alguns ensinos aqui na igreja, que esse aspecto da fé, praticamente, ele é o mais importante para nós começarmos a ter uma vida cristã saudável, para ter uma relação com Deus saudável. Porque a verdadeira fé do cristianismo, o cristianismo autêntico, verdadeiro, ele é um evangelho de relacionamento com Deus. E hoje isso tem se tornado o maior desafio para a igreja dos dias de hoje. A igreja gerar membros, a igreja gerar discípulos, a igreja gerar cristãos que tenham um relacionamento pessoal com o Criador, com o nosso Deus. E a gente talvez não esteja tão preocupado com isso, porque isso não tem, de uma certa forma, não tem incomodado as nossas consciências. Talvez estejamos um pouco sonolentos em relação a esse assunto, mas fazendo uma análise mais profunda, biblicamente até falando, como o apóstolo Paulo gosta de fazer essa abordagem nas escrituras, examinar a si mesmo e provar se realmente nós estamos na fé, a gente vai descobrir que se para a gente estar na fé, para realmente ter esse cristianismo autêntico, ter esse contato com Deus, ter esse relacionamento com Deus, que é o mais importante do Evangelho, a gente vai ver que de uma certa forma a gente está um pouco afastado disso. E hoje, estudando alguns teólogos hoje, e eles já perceberam isso, principalmente os reformadores, né?
Percebe-se que estudando as Escrituras e tentando discernir esse tempo, né? E até para fazer uma apologética, uma defesa da fé em cima disso, né? Porque isso é bíblico, né? A gente tem que defender a fé, lutar e batalhar pela fé, isso está nas Escrituras, né? Batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. É a fé comum e a gente tem que batalhar por ela. Paulo também diz que essa salvação, essa fé, que uma vez adquirida, nós temos que batalhar para guardar a coroa da salvação. A gente recebe a salvação, mas de uma certa forma a gente tem que haver um zelo, tem que haver um esforço para que ela permaneça em nós. Para que de uma certa forma a gente não venha perder essa salvação. Existem algumas vertentes teológicas até que acreditam que é possível, sim, não é possível perder a salvação, mas nós acreditamos sim, nós pregamos isso, que com certeza é possível sim perder a salvação. Isso, dependendo de nós vamos perder a salvação, nós vamos perder o foco. Então qual é o fator crucial para que isso não aconteça? Para que não haja esse desvio da fé, para que não haja essa apostasia, que talvez a gente pode cair no campo da apostasia, né? Apostasia praticamente é você estar envolvido com a religião, com as coisas de Deus, e pode estar perdendo a salvação. Isso também é uma apostasia. Mas o que é o fator que hoje os teólogos detectaram e é muito importante no Evangelho? É um aspecto importante. É a realidade do Evangelho. Para a gente ter um relacionamento saudável, verdadeiro em Deus, a primeira percepção da conversão que nós temos que ter, irmãos, já resumindo aqui em algumas palavras, a gente tem que ter essa realidade da fé, a realidade da salvação, a realidade que Deus de fato existe e que a gente se converteu a Ele, que Ele é um Deus real e verdadeiro. De repente vocês poderão dizer aí nas suas casas, poderão falar, mas isso é possível, irmãos, isso é muito possível. Isso é um campo muito perigoso. Por isso que a santificação, o processo da santificação é crucial para nós permanecermos firmes na fé, inabaláveis. Por quê? Porque a santificação ela é um ato contínuo, ela é a manutenção da fé. Ela vai permitir que nós venhamos o quê? Permanecermos, fazer uma manutenção da nossa vida cristã. Santificação resume-se a isso. Tanto que Martinho Lutero, ele definiu que salvação é um ato temporário de livramento de Deus. O que Lutero quis dizer com isso? Lutero quis dizer o seguinte, que uma vez salvo, só esse fenômeno, esse primeiro ato da salvação não vai nos manter salvos. Nós vamos ter que fazer algo mais além disso. Descobrimos a salvação. Descobrimos que nós éramos pecadores. Descobrimos que tem um Deus que morreu por nós, pelos nossos pecados, nos tirou das trevas, nos acolheu, nos adotou como filhos amados de Deus, e agora nos livrou da ira vindoura de Deus, e agora faz com que nós venhamos participar da salvação divina. Mas para que nós não venhamos perder essa esperança até que esse corpo esteja aqui, nós vamos ter que fazer algo, irmãos. E nesse tempo aqui eu quero fazer uma reflexão em cima desse aspecto da salvação, a realidade da salvação. Por quê? Porque a modernidade, irmãos, um dos filhotes da modernidade é o quê? É o relativismo, né? Tem o pluralismo, né? O relativismo. Então esses fatores, né, culturais e filosóficos que são pregados hoje de uma certa forma, eles levam as pessoas a não viverem mais uma vida real, mas viverem uma vida, muitas vezes, uma vida utópica, uma vida imaginária, e isso não é bom. Tanto que quando dá as crises, e vamos usar o exemplo disso, uma crise mundial, como está dando agora, e isso já é um fato, né? E contra fato não há argumentos, isso já está acontecendo.
que se as pessoas não vivem a realidade da vida, que elas não têm esse choque de realidade, que elas percebam o ambiente que estão vivendo, o que acontece? Todas as dificuldades que é da vida, que atinge essas pessoas, sejam elas de uma forma individual, seja ela de uma forma familiar, de um contexto regional ou mundial, daqui um pouquinho essa pessoa vai entrar em crise, ela vai ficar doente. E hoje tem muitas pessoas que estão doentes. Tem muitas pessoas hoje que estão perturbadas, porque ela vai mexer com algo que é a coisa mais importante da fé. O que torna uma pessoa, que ela olhe para si mesmo e diga: realmente eu sou uma pessoa de verdade. O que torna essa pessoa ela entender que ela realmente ela é real e ela existe? É a identidade. A identidade é o fator principal de todo esse processo. Amém, irmãos? Estão entendendo até aqui? Espero que sim. Espero que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando nos corações de vocês para que vocês entendam essa realidade. Porque os dias de hoje, essa multiplicação da tecnologia, do conhecimento, as mídias sociais, esse tempo que nós estamos vivendo esse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social, de afastamento social, em que praticamente nós voltamos a ficar mais isolados das nossas casas, de uma certa forma, nós perdemos muitas coisas. Perdemos o convívio social, então aí que realmente, se nós não tivermos firmados no ambiente real, e que se nós não percebermos isso aqui, nós vamos ter vários problemas. Tem muitas pessoas hoje que estão com sérios problemas psicológicos principalmente. Mas o que gera esses problemas psicológicos nessas pessoas é a falta de identidade. É a falta delas saber quem elas são, se realmente elas existem e se elas têm um propósito na vida. Porque aqueles que realmente sabem que existem e que têm uma identidade, o texto que eu li aqui do apóstolo João, né, ele fala dessa realidade de Deus. E fala também de uma realidade, de uma das maiores promessas da Escritura Sagrada. Que a Escritura diz que Deus, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, e o mundo não o reconheceu. O mundo não reconhece, tem dificuldade porque o mundo não está vivendo a sua realidade. Ele não está vivendo a sua percepção de mundo, a sua cosmovisão. E o versículo 11 ainda diz assim: e ele veio para o que era seu, mas os seus também não o receberam. Olha só. Essa realidade de Deus vir ao mundo, Deus se apresentou ao mundo e o mundo não o conheceu, o mundo não conseguiu perceber. Mas Deus foi mais longe, Deus também foi para o que eram os seus também. Deus foi para o que eram os da sua casa, que eram os seus familiares. E o que a Bíblia diz? Muito triste esse texto. Esse texto que eu quase choro quando eu leio. Eu não era o povo de Deus, não sou judeu. Mas quando eu leio esse texto aqui, isso aqui atinge o meu coração. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam também. Que coisa triste isso aqui. Coisa triste você estar em casa. E vamos pegar um exemplo clássico nos dias de hoje. Quantos filhos estão hoje dentro dos seus lares, envolvidos ali com as suas famílias, mas eles estão ali para o que são os seus, mas os seus não recebem também. Essa crise de identidade começa a ser instalada no coração das pessoas. Por isso que é muito importante essa percepção da realidade, né? Esse reconhecimento primário de ser reconhecido como filho de Deus, porque a nossa vida depende disso, irmãos. Isso é muito importante. E aí a Escritura vai entrar num outro campo. Ele veio para geral, ele veio para o mundo. Ele veio para o mundo não o reconheceu.
Até o texto ainda diz assim, não o reconheceu. Por quê? Porque ele já era conhecido. Deus não precisava se apresentar para o mundo pela primeira vez. Ele já tinha se apresentado. O mundo não o reconheceu. Mas agora a Bíblia diz que ele foi para os que eram seu, família, campo familiar, campo de amigos. É um nível de intimidade muito maior. Mas os seus não o receberam. Olha só. Não houve uma questão de reconhecimento, mas eles não receberam. Não receber a mesma coisa que dizer o seguinte assim, ó, você veio aqui, mas eu não quero receber você. Isso é muito triste. Agora, o próprio Deus vai para um terceiro grupo de pessoas. Mas a todos, o quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só. Há uma filiação, mas qual é o critério para essa filiação? Todos o quanto recebem. Ah, não existe um currículo? Não existe uma linhagem sacerdotal? Não existe mais uma linhagem paterna? Não existe mais um pagamento? Não existe mais eu fazer obras aqui? Cumprir esses votos aqui, ou fazer exatamente isso aqui para adquirir isso? Não. O que a Escritura está dizendo? Mas todos, quantos o receberam, Deus-lhe o quê? Direito. É legal isso aqui. Isso aqui é legal, isso aqui está dentro da lei. De se tornarem filhos de Deus. Olha só que coisa linda, irmãos. Ou seja, aos que creram no seu nome. Nome de quê? O nome de Deus. E aí ele vai dizer, os quais não nasceram do sangue, não há uma linhagem, nem da vontade da carne. Os homens podem criar documentos, cartórios, filiações. Então, pega o nome desse, pega o nome daquele ali, vamos pagar aqui no cartório, dá um registro e a partir de agora ele passa a ter direito. Não. Agora Deus está dizendo o seguinte, não nascer nem do sangue, nem da vontade da carne, nem que o homem crie caminhos para isso, e nem da vontade do homem, mas quem? A vontade de Deus. Glória a Deus, irmãos. É a vontade de Deus. O que significa isso aí? Significa relacionamento, irmãos. É uma realidade. E aí o texto vai mais longe e diz assim, ó, agora o versículo 14 é crucial. Mas para que vocês entendam todo esse processo de filiação, e que vocês foram chamados, e o texto anterior diz assim ainda no versículo 9, porque ele está contextualizando, ele está dizendo lá no versículo 9, né, de João, ele diz assim, ó, a palavra é a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade, irmãos. Nós precisamos de luz, mas que luz é essa? A luz da realidade. Para mim está gravando hoje, para o Sandro está fazendo toda essa gravação aqui, ó. Se não tiver essas luzes aqui, vocês não me enxergam aqui. E ainda vocês vão duvidar, será que realmente o Padilha estava gravando? Mas isso é uma realidade, porque essa luz está iluminando eu. O meu rosto está sendo visto por vocês, por quê? Porque a luz está iluminando. E a Escritura está dizendo que para nós termos essa iluminação espiritual da realidade que nós temos que ver no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, nós temos que ter essa luz. E que luz é essa que veio ao mundo? É a luz de Deus. É Jesus, irmãos. E o versículo 14 vai encerrar dizendo assim, e a palavra se fez carne. Olha só, meu Deus, glória a Deus, irmãos. A palavra se fez carne, irmãos. Não é uma utopia, não é uma lenda, não é uma mitologia grega, que os gregos achavam que o Logos aqui, ele era imanente. Era impossível um ser divino se tornar real. Mas aqui a Escritura, a palavra Logos está dizendo que esse Deus, o Logos, o Criador dos céus e a terra, não. Aqui está dizendo o seguinte, se fez carne, habitou entre nós. Meu Deus, irmãos, olha só. A realidade da presença divina em nosso meio e na nossa vida. A salvação. A palavra de Deus, o primeiro aspecto filosófico da palavra de Deus é o crer
que a palavra de Deus é a revelação divina. É o primeiro aspecto filosófico da Escritura. A Escritura é a revelação divina. E ele está dizendo que ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, primeiro aspecto da salvação, entendermos que realmente essa realidade ela existe, que Deus existe, que Ele é verdadeiro, e aí está baseada a nossa fé. Amém, irmãos? Então esse aspecto é muito importante porque muitos cristãos hoje estão sofrendo com depressão, com doenças, e não é errado, porque todo mundo sofre depressão. Amém? O que é errado nós não usarmos a fé para combater isso. Quem é cristão tem que usar a fé e combater isso. E que fé é essa? O primeiro princípio da fé. Para crer em Deus, primeiro tem que o quê? Crer que Ele existe. Não é uma mitologia. Não é uma utopia. Não é uma lenda. Não é será que um dia eu vou encontrá-lo. Não é isso. Para crer em Deus, primeiro, eu creio que Ele existe. Glória a Deus, irmãos. Essa é a fé. É a verdadeira fé de quem se converte a Cristo. Às vezes vocês olham os irmãos que se convertem da noite para o dia numa igreja e dizem, meu Deus, esse irmão ficou louco da noite para o dia. Ele não ficou louco. Ele entendeu, ele teve a percepção da realidade, que realmente essa pregação do Evangelho não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria humana, que nem diz o apóstolo Paulo, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Isso é sobrevivência. Isso é questão de vida ou morte. Amém, irmãos? Percepção da fé. A nossa fé ela é viva, é verdadeira, irmãos. A aparição de Cristo na história é o ponto mais denso dessa intervenção. Olha só, irmãos. Aí, a aparição de Cristo na história da humanidade é o ponto mais denso dessa intervenção. Isso é crucial. O que Deus fez foi uma coisa assim, ó, não tem palavras para explicar, irmãos. Só tem palavras para explicar os teóricos que de fato não se converteram ao verdadeiro Deus, que não acreditaram na encarnação do Verbo, que tiveram um encontro com Ele, se converteram e acreditaram que de fato Deus existe. Aí eu acredito que vocês têm dificuldade para entender isso. Caso contrário, se vocês estão ainda sofrendo, estão sem um sentido na alma de vocês, estão sem propósito, estão aí doentes, muitos já estão dormindo e outros já estão mortos, que nem diz o apóstolo Paulo na Santa Ceia, porque não discerniram esse corpo e não discerniram esse sangue. Olha só, se eles não discerniram o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, o que vai acontecer? Se eles não discerniram, automaticamente já é condenação. Já vão dormir, muitos vão morrer. Porque Jesus diz que aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas aqueles que realmente bebem o sangue de Jesus, discernindo, come o corpo dele, discernindo qual é o propósito de tudo isso, tem vida em si mesmo. A morte jamais o encontrará. Ainda que esse corpo físico morra, o próprio Jesus falou, ainda que esse corpo físico morra, seja qual for o motivo, se for Covid-19, se for um acidente de trânsito, seja qual for, mas se ele tiver a esperança da salvação, ainda que esteja morto, Jesus diz que ele viverá para sempre, eternamente. Glória a Deus, irmãos. Essa é a nossa maior esperança, essa é a nossa fé, irmãos. É nisso que nós cremos. E se nós não cremos nisso, com certeza nós já estamos morrendo, nós já estamos condenados. E eu quero trazer aqui essa palavra essa noite, irmãos, essa palavra de esperança, porque essa palavra de esperança, além de nós ter essa convicção dessa realidade de que Deus existe, que nós relacionamos com Deus verdadeiro, real, porque Cristo foi profetizado por Isaías que ele era o quê? O Emanuel, o Deus conosco. Por quê? Porque ele ia andar conosco, ele ia ser real, ele ia ceiar conosco.
Assim como tiveram experiência os discípulos de Emaús depois da morte de Jesus. Bom, Jesus já está morto, então Deus não existe. Mas Jesus foi lá, caminhou com eles, chegou na casa deles, comeu com eles, e eles tiveram a experiência. Meu Deus, por acaso não ardeu em nós quando ele falava? Por quê? Porque era o verbo, a experiência com o Deus verdadeiro. E com o Deus verdadeiro, se nós tiver essa filiação de sermos chamados realmente filhos de Deus, ainda que nós estivéssemos mortos físicos, nós viveremos eternamente. Quero deixar aqui essas palavras para vocês, irmãos. Não desistam da fé. Mas eu desafio vocês a começarem a buscar a Deus em oração. Irmãos, como que eu faço? Jesus deixou o modelo da oração ali em Mateus, né? Aquele modelo de oração, Jesus não estava dizendo que nós tínhamos que repetir aquilo ali. Ele diz, não faça essas repetições aqui. Eu deixo esse modelo, porque esse modelo aqui, ele não vai ser um modelo aqui para vocês cumprir como um voto, como um propósito. Isso aqui tem que ser a vida de vocês. Se vocês fizerem essa oração a Deus, com a vida de vocês, vocês vão ter comunhão com Deus. Vocês vão ter experiência com Deus. Vocês vão ver que realmente essa fé que vocês pregam, vocês falam para as pessoas, é uma fé verdadeira, uma fé viva. Quantos de nós missionários já tivemos experiência disso? De estar no campo missionário, orar pelas pessoas em hospital, os enfermos serem levantados. De pessoas que estão perdidas nas drogas, nós orar pelas pessoas, apresentar que realmente Deus existe e essas pessoas serem libertas das drogas. Irmãos, testemunhos, a igreja está cheio de testemunhos. E você que está dentro da igreja, que está desanimado, cansado, busque a fé verdadeira. Em nome de Jesus. Não permaneça nesse estado que você está. Levante-se, você que dorme dentre os mortos. E a luz de Deus resplandecerá sobre você. Em nome de Jesus Cristo. Não vamos aceitar essa situação. A Bíblia diz que nós temos que nos confrontar a nós, na nossa comunidade cristã. Aconselhai-vos uns aos outros. Confrontai-os aos outros. Para quê? Para nos estimularmos a fé. E as boas obras. Por quê? Porque aí nós vamos ver que de fato, realmente Deus está conosco. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero deixar essas palavras em nome de Jesus. Eu tinha aqui um esboço preparado. Mas o Espírito de Deus me levou a conduzir nesse texto aqui. Tinha muita coisa para falar para vocês. Né, sobre essa realidade, né, da existência e da presença divina em nossas vidas. A fé em Deus, ela tem a promessa da vida, irmãos. Não é da morte. O próprio Deus disse no Antigo Testamento: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que Deus quer para nós é o fim eterno, de vida eterna, que não se acaba, que não perece, que não tem fim. O fim que Deus deseja para nós é o seguinte, irmãos: é que não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais fome, não haverá mais nada disso eternamente, irmãos. Parece nós falando isso aqui, parece um livro de literatura comum. Não, mas é a realidade, irmãos. É a realidade. Em nome de Jesus, desafio a vocês a viver essa fé autêntica e verdadeira. Crer em Deus é um ato de coragem. Pois eu sei que tem muitos obstáculos na vida. As dificuldades, as doenças, as lutas. Mas eu vou dizer uma coisa. Existe uma frase muito comum no meio evangélico, mas eu vou citar ela porque eu acredito nela. Não diga que você tem um grande problema. Diga o seu problema que você tem um grande Deus. Uma frase simples, parece uma frase de efeito, um chavão no meio evangélico, mas eu vou dizer, ele tem um fundamento muito grande, essa frase. Porque isso é a nossa crença. A nossa fé, ela é assim. Nós temos que viver de acordo com essa fé, irmãos. Nós temos que concordar de acordo com essa fé. Se realmente nós temos problemas, temos dificuldades, mas nós temos a fé em Deus, a fé é maior que esses problemas, em nome de Jesus. Quero aqui deixar essas palavras, agradecer esse tempo e essa oportunidade em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com vocês. Quero orar com vocês nesse tempo. Quero orar por aqueles que estão perdidos. Quero orar por aqueles que estão doentes.
Quero orar porque aqueles que uma vez que eram fortes na fé e hoje, quem sabe, estão fracos. Quem sabe hoje não estão conseguindo levar uma palavra de fé, mas quem sabe essa pessoa já ganhou muitas pessoas na obra de Deus. Tem pessoas assim, irmãos. Isso pode acontecer na minha vida, na vida de qualquer pastor, de qualquer pessoa. Para isso que existe a igreja, para isso que existe a comunidade cristã, para nós se ajudar, para nós se motivarmos na fé. Não vamos desanimar, irmãos. Vamos levantar os caídos. E é essa oração que eu quero fazer para vocês nesse tempo, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero aqui te agradecer pela sua palavra. Aleluia, Jesus. Como diz a Escritura, tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive o Senhor. É assim que nós cremos. Eu fico imaginando, Senhor, quando o apóstolo João, na ilha de Pátimos, teve um encontro contigo. E o Senhor disse para o apóstolo João, o Senhor disse bem assim, ó Deus: eu sou aquele que estive morto. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo pelo século dos séculos. Isso é uma realidade tão grande, Senhor, que eu quero exatamente que essa realidade venha atingir os corações dos meus irmãos nesse momento. Que essa realidade, Senhor, também venha atingir o meu coração. Tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive o Senhor. Que essa realidade venha preencher os corações que estão nesse momento fracos. Que estão nesse momento desanimados. Que estão nesse momento caídos. Em nome de Jesus, Senhor, levanta eles. Que eles sintam o teu toque. Que eles ouçam a sua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Restaura a fé deles, ó Deus. Restaura a fé dos meus irmãos, Senhor. Restaura e levanta eles. E que a boca deles venha falar das maravilhas do Senhor. Que a boca deles venha professar e confessar o nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Deus eterno, usa-nos como vasos do Senhor para pregar o evangelho a toda criatura, Senhor. Como diz o evangelista Marcos, nós vamos pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer será salvo. Nós beberemos coisas mortíferas, mas não teremos dano algum. Nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados. Nós falaremos também novas línguas, Senhor. Pai, nós acreditamos nessa palavra, nessa realidade do evangelho. Usa-nos para curar as pessoas, Senhor. Usa-nos, Senhor, para salvar as pessoas que estão perdidas. Usa esse irmão que está cansado. Levanta ele, Senhor. Transforma ele num evangelista. Transforma ele num ensinador. Transforma ele num pastor, Senhor, em nome de Jesus. Levanta os teus eleitos e os teus escolhidos. É a minha oração em nome de Jesus. Caia por terra toda dúvida. Toda frieza espiritual caia por terra em nome de Jesus, Pai. Levanta aqueles que são empresários, Senhor. Aqueles que têm o dom de contribuir, Senhor. Levanta aqueles que têm o dom de orar, Senhor. Levanta aqueles que têm o dom de pregar o evangelho, Senhor. Levanta aqueles que têm o dom de visitar as pessoas, Pai. Levanta os teus servos, em nome de Jesus. É a nossa oração nesse tempo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, obrigado por esse tempo. Deixa essas palavras. E levante você que está dormindo. Levante, porque o Senhor vai te resplandecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parece que se trabalha no celular, quanto tempo deu, né?